Bom dia. Terminamos o relato sobre a história da infância até a idade da razão e agora vamos falar das necessidades do ser humano. A primeira necessidade é a necessidade espiritual. Todo ser humano tem desejo do desconhecido e busca, direta ou indiretamente, o contato com o sobrenatural, com algo espiritual, com o oculto. Isso é da natureza humana. Satanás, ele se aproveita dessa brecha para enganar o ser humano, levando-o a comprometer-se espiritualmente com falsas religiões, com seitas e com estruturas que são totalmente contrárias à palavra de Deus. O segundo aspecto são as necessidades emocionais. Todo ser humano tem necessidade emocional. Todo ser humano tem a necessidade de ser respeitado, de ser considerado pelo que é, de ser considerado por suas qualidades, por suas capacidades, por suas habilidades, independentemente do que ele aparenta ser. Todo ser humano tem necessidade de carinho, de afeto, de amor, de sentir-se amado, de sentir-se querido por aquilo que é e não por aquilo que ele tem. Uma pessoa, ela necessita se sentir amada sem ter que comprar esse amor. Uma pessoa tem que se sentir amada por amor livre de motivações e interesses. Todo ser humano, ele tem a necessidade de aceitação. Toda pessoa precisa se sentir aceita. Toda pessoa precisa ter um senso de pertencimento e sentir que a sua presença é valorizada e que ela é aceita em seu ambiente relacional. Todo ser humano tem a necessidade física. As necessidades físicas estão ligadas àquilo que precisamos para termos uma vida fisiologicamente aperfeiçoada. A segurança de um lar funcional precisa garantir o suprimento de todas essas necessidades. A segurança de um lar funcional precisa estabelecer comida, roupa, calçado, segurança para dormir, para levantar, para ter suprido as suas necessidades, mas também no ambiente afetivo e no ambiente espiritual. Então, em resumo, o ser humano, ele precisa ser aceito. E quando não há essa aceitação, logo se instala um ambiente daquilo que nós chamamos de rejeição, que é uma arma maligna que Satanás usa para ferir o ser humano e distorcer a sua personalidade para que ele se desvie do propósito de Deus. O que nós precisamos considerar na história da infância? Abusos emocionais, maus tratos físicos, abandono, situações de rejeição, palavras de maldição estabelecidas, traumas que geram um medo incomum, abusos sexuais, que é um tanto comum, e consagração a ídolos. Nós falamos isso nesse ambiente de maldição hereditária, maldição familiar. Agora, vamos entrar numa estrutura chamada campo da responsabilidade, ou campo da responsabilidade pessoal. Esse é o campo onde nós mapeamos tudo que foi de responsabilidade de uma pessoa que está sendo ministrada. Nessa fase da vida, uma pessoa é livre para fazer suas escolhas e passa a ser responsável por cada escolha que ela faz. Gálatas 6,7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Então, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Entenda que o filho não leva a iniquidade do pai, mas é influenciado pela iniquidade geracional. Então, nesse texto,
Ezequiel, ele refere-se ao fato de o povo, na época do cativeiro babilônico, o povo ele alegava que os seus pecados ou aquilo que eles estavam sofrendo eram motivados ou castigados pelas iniquidades dos seus ancestrais. Então, o profeta, o que ele faz? Ezequiel, ele enfatiza que aquele que desobedecer ao Senhor sofrerá uma punição espiritual eterna por causa dos seus próprios pecados. Ele estabelece que, do ponto de vista bíblico, e esse é um princípio, a culpa é pessoal. E aí você lembra que Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Da mesma maneira, Deuteronômio 24:16 diz que os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos seus pais, cada um morrerá pelo seu pecado. Vamos entender que essa estrutura está dizendo que a responsabilidade é uma escolha que está acima de qualquer influência e não precisa se tornar uma obrigação moral. Então, escolher o mal não é uma obrigação moral, muito pelo contrário. As iniquidades, elas nos influenciam, mas nós temos o poder de escolha. Todo ser humano será responsabilizado pelos seus atos e o que determina o caráter e o destino são as escolhas. O homem, ele deve exercer o domínio próprio, como Deus disse para Caim lá em Gênesis 4, do 6 ao 7. Por que você se irou? Por que descaiu o seu semblante? Se você fizesse o bem, não é certo que seria aceito, porque Deus aceita Abel antes de aceitar a oferta, mas rejeita a Caim antes de rejeitar a oferta. E se não fizesse o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Não é? Então, Mateus 16, no verso 27, diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Entenda que nós estabelecemos ali, Apocalipse 20, do 11 ao 12, diz que abriram-se os livros e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Vamos finalizar dizendo que o processo de libertação, ele depende 90% da nossa responsabilidade pessoal. É certo que existem iniquidades geracionais, é certo que existem influências de espíritos malignos, mas responsabilidade pessoal é 90% da libertação. Então a pessoa tem que querer um novo jeito de viver. Lucas 9:23 dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Siga-me. Precisa mudar a maneira de pensar, a maneira de sentir e a maneira de agir. Como diz, não sede conformados com esse mundo, o pensamento tem que ser transformado. E existem portas abertas pelos pecados. Desonra aos pais, aos líderes, à parentela ou qualquer forma de desonra, a sexualidade, fornicação, adultério, prostituição, pedofilia, abusos sexuais, pornografia, sangue derramado, que é tentativa de suicídio, abortos, tentativa de aborto, homicídios, violências, criminalidade como vandalismo, roubos, furtos, apropriação indevida e também ocultismo. Todo tipo de ocultismo, feitiçaria, bruxaria, nova era, gnosticismo, seitas, poderes paranormais, abertura de chakras. Então são portas abertas pelos pecados que vão fazer com que as pessoas permaneçam aprisionadas em ambientes das trevas. Se Deus quiser, amanhã nós vamos tratar do campo da territorialidade, ou seja, o campo da estrutura. Nós falamos de pecados pessoais, de maldições hereditárias ou iniquidades geracionais, e amanhã trataremos do campo das estruturas territoriais. Amém? Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame a sua paz em Jerusalém. Em nome de Jesus, haja paz dentro dos muros de Jerusalém. Em nome de Jesus, haja paz na cidade a qual nós moramos. Em nome de Jesus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque nós dependemos totalmente do Senhor. A nossa vida financeira, ela tem a provisão vinda do Deus chamado Jirê, o Deus proverá.
que nós sejamos despenseiros responsáveis, recebendo o pão e a semente para comer e semear. E que nossos filhos recebam do Senhor as bênçãos de serem guardados de todo mal e livres de toda enfermidade, de todo ataque maligno, de toda tentação, para que a nossa família e nossa geração sirva ao Senhor conforme Josué 24:15. Eu não sei se vocês servirão aos deuses dos heteus, dos heveus, dos jebuseus, dos amorreus, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Bom dia e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Graça e paz.